Ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, acho que ele trouxe algo novo para a CPI? Olha, o depoimento do ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas chega à CPI e espanca uma das narrativas mais repetidas até agora, de que, no caso do Amazonas, o governo federal, o Ministério da Saúde, não agiu, quando agiu, agiu com muito atraso, e que o colapso no sistema de oxigênio era culpa exclusiva do governo federal. Acabou a narrativa. A fala do secretário mostra de maneira evidente o que de fato houve. No dia 7, ele faz contato com o ministro da Saúde e diz: olha, temos problema, precisamos de ajuda na logística para trazer oxigênio para o Amazonas. Eu perguntei, o pedido foi feito no dia 7 à noite. Que dia chegou a resposta com a providência, a chegada dos primeiros cilindros? Ele disse, no dia 8. Pediu no dia 7, no dia 8 já teve a resposta, a chegada da aeronave com os primeiros cilindros de oxigênio. Acabou a narrativa. O fato é, houve um pedido e houve uma resposta rápida e a chegada do oxigênio. Segundo passo, eu questionei a ele com relação à cronologia dos fatos. Porque ficaram aqui o tempo todo com a narrativa de que não, que dia 7 o Ministério foi comunicado sobre o colapso do oxigênio e que demorou-se tantos dias para uma resposta efetiva. Mentira. A verdade veio à tona e derrubou a narrativa. Falou-se num dia, no dia seguinte já tinha a resposta com a chegada dos primeiros cilindros. Em que momento que se deu a informação para o Ministério com relação ao problema do oxigênio? Tempos depois. Agora, é preciso olhar no retrovisor do tempo para ver onde realmente estava o problema relacionado não só ao oxigênio, mas à estrutura de saúde do Estado do Amazonas. Ele está muito antes. Relatórios apresentados em 2019, depois em 2020, apresentam um quadro crítico para a saúde do Amazonas. Hospitais abarrotados, pacientes sendo atendidos em macas, pacientes com falta de atendimento. Isso denunciado pelo Conselho Regional de Medicina, Sindicato Médico, tantas outras entidades. E aí, quando começa a pandemia, a rede hospitalar, tanto da atenção básica quanto de média e alta complexidade, está com problema. Falta estrutura no interior, falta estrutura na capital, a Prefeitura de Manaus não tem um hospital de referência, um pronto-socorro de referência, e aí vem a pandemia. E aí começam as sucessão, começa aí a sucessão de erros administrativos. Falta de planejamento, falta de cuidado com a vida das pessoas, falta de iniciativa do Poder Executivo. A White Martins notifica o governo do Estado diversas vezes, e no mês de julho, no dia 20 de julho, manda carta ao governo, dizendo, olha, temos problema com oxigênio, é preciso aditivar o contrato, é preciso contratar mais, vamos ter problema, está aumentando a demanda, não temos o suficiente. O governo se omite, não aditiva naquele primeiro momento, só foi fazer o aditivo com relação à contratação de mais oxigênio com a White Martins no dia 23 de novembro, quando a situação estava ainda mais grave, e aí aditiva no limite permitido pela lei de licitações. Ou seja, o Estado sabia do problema, tinha sido notificado do problema, aditiva no final do ano para contratar o limite que a lei permite, mas não abre um novo processo de licitação para a contratação em quantidade suficiente. Também não notifica o Ministério da Saúde com relação à elevação do nível de contaminação e de risco. Eles passam o tempo todo sem tomar nenhuma medida de planejamento. Quando chega o colapso, aí vão descobrir que há problema na rede hospitalar,
da atenção básica à alta complexidade, que há problema no oxigênio. Então, a fala do ex-secretário Marcelo Campelos na CPI no dia de hoje coloca por terra toda a narrativa da oposição. A oposição mente na CPI quando tenta atribuir ao governo federal uma culpa que é do governo do estado do Amazonas, da prefeitura do município de Manaus. O que aconteceu em Manaus é algo grave. Pode representar um crime de responsabilidade, que me parece foi até apurado pela Assembleia Legislativa, e aí não vou entrar no mérito da decisão da Assembleia Legislativa, mas é um caso grave, de omissão, de falta de planejamento. O que levou ao colapso no Amazonas foi falta de governo do Estado, prefeitura, que não fez o dever de casa. E no dia de hoje, o depoimento do secretário Marcelo Campelos jogou por terra as narrativas falsas de acusação ao governo federal. Quem deu socorro ao estado do Amazonas, quem levou resposta efetiva ao estado do Amazonas foi justamente o governo federal. É o que ficou claro. Espero que a oposição vire essa página e procurem outra narrativa, porque essa não se sustenta mais. Mas nós ainda vamos insistir na convocação do ex-secretário executivo da pasta da saúde do Amazonas, porque tem perguntas sem respostas, contratos fraudulentos, pagamentos de empresas que não tinham contrato com a prefeitura, com o governo do estado, por indenizações, um expediente suspeitíssimo. Você não delimita em contrato qual é, o papel de cada um, quais são as responsabilidades, obrigações, não se tem. E essa prática vinha acontecendo antes do secretário Marcelo Campelos e continuou com ele na gestão dele. E eu perguntei, por que não acabou com isso? Ele disse que são situações da administração, que ele estava num movimento para acabar com essa prática, mas que não conseguiu fazê-lo. Tem muitas perguntas sem respostas ainda, mas no campo da gestão do Estado. Agora, com relação ao governo federal, o que ficou claro no dia de hoje é que quem salvou o Estado, quando ele teve problema com oxigênio, foi justamente a logística do Ministério da Saúde e das Forças Aéreas, da Força Aérea Brasileira. Senador, amanhã está confirmada a presença do ex-governador Wilson Witzel. Ou o senhor acredita que ele vai conseguir esse habeas corpus que ele solicitou junto ao STF? Eu espero que não consiga habeas corpus no STF, que venha a CPI, enfrente os fatos, enfrente os questionamentos e fale a verdade. É o primeiro governador afastado, processado e cassado no Brasil por corrupção com dinheiro da Covid-19. Escândalos que aconteceram no Rio de Janeiro. Agora, as investigações realmente chegaram aonde deveriam chegar? Ou ainda há fatos a serem apurados? Ainda há situações a serem reveladas? Eu acho que o depoimento do ex-governador Witzel é um depoimento importante e que pode lançar luz a outros fatos que de repente ainda estejam em curso. Então espero que ele venha à CPI na condição de convocado, de depoente, de testemunha, para trazer sua colaboração ao esclarecimento de fatos que são fatos graves, que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, mas que cada dia que passa fica evidente que em muitos estados o dinheiro da Covid serviu a outros propósitos e não ao propósito de estruturar ou reestruturar a rede de atenção, tanto atenção primária como os hospitais de urgência e emergência, leitos de UTI, enfim, o que faltou lá na ponta, de repente, tenha custado a vida de muitos brasileiros ao longo dessa pandemia. Senador, ainda na quinta-feira, a gente tem o depoimento do auditor Alexandre Figueiras, do Tribunal de Contas da União. O que o senhor espera que ele traga para a CPI? E também de Carlos Wizard, que ainda não está confirmado. O senhor acredita que ele virá à CPI? Na conversa que tive com o presidente da CPI, ele me disse que o empresário Carlos Wizard não teria confirmado a vinda à CPI. Os advogados dele até
fizeram contato com o presidente da CPI, mas não houve confirmação da vinda dele. Então, pela informação que eu tenho, ele não deve comparecer. Aí caberá ao presidente da CPI adotar as medidas que são cabíveis ou não. Eu acho que, no caso, é um julgamento meu, mas eu acho que é uma perda de tempo, né, querer trazer aqui um empresário como o Carlos Wizard para um depoimento numa CPI como essa, né? Não acrescenta absolutamente nada. É mais uma tentativa de sustentar narrativas que não é o objetivo central da CPI. Eu acho que a CPI tem que apurar fatos, buscar evidências, buscar provas, para ao final a gente ter um relatório que seja consistente. Não acho que a vinda desse empresário, que tem mais o que fazer, acrescente qualquer coisa relevante a essa CPI. Mas a maioria entendeu por aprovar o requerimento de convocação dele, né? Cabe agora ao presidente, né, tomar as medidas que achar adequadas para esse caso. Em relação ao servidor, ao auditor do TCU, né, esse, segundo o presidente nos disse, está confirmada a vinda dele, e é outro caso que não acho que seja o objeto central dessa CPI, né, porque buscar confirmar, né, uma narrativa ou buscar confirmar um parecer de alguém que atuou num órgão técnico, acho que é perda de foco, né? O Tribunal de Contas tem um papel relevante. No âmbito do próprio Tribunal de Contas, sei que já houve movimentações em relação a isso. Não acho que isso traga ou acrescente qualquer aspecto relevante do ponto de vista dos fatos, do ponto de vista das provas. É apenas para trazer alguém para sustentar uma narrativa que, desde o começo, tem sido o grande mote da CPI, né? A CPI das narrativas. Começou como CPI da cloroquina, CPI da carta, CPI do gabinete paralelo, passou por CPI da Copa América. Daqui a pouco vão achar outra narrativa para sustentar. Não acho que seja esse o foco. O foco tem que ser a busca dos fatos, a busca das evidências, né, da prática de ato que pode representar improbidade, de ato que pode representar crimes, né, tanto na esfera criminal ou o próprio crime de responsabilidade, né? Afora isso, é apenas jogar para fora narrativas que não levam a nada. Obrigado, senador. Obrigado, gente.